rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo simulando a reta final de Campeonato Brasileiro do Vasco, depois de uma derrota dentro de casa para o Internacional, que era um jogo que estava na projeção, eu acredito assim, do Vasco e dos vascaínos, que o Vasco conseguiria os 3 pontos, ou no mínimo, no ruim do ruim, pelo menos um ponto o Vasco ia conseguir nesse confronto contra o Internacional, na sua luta contra o rebaixamento. E nós vamos ver no vídeo de hoje, nesses 9 jogos que faltam, se o Vasco ainda tem chances ou não de se salvar do rebaixamento. Isso tentando não ser clubista e colocando aqui que o Vasco vai ganhar todos os jogos, porque isso é algo impossível de acontecer. Eu vou te passar uma conta aqui para o Vasco fazer 45 pontos até o final desse campeonato e se livrar desse rebaixamento. Beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp. Muito importante o seu compartilhamento para que mais pessoas possam entender como é que vai ser esse final de campeonato pro Vasco, para já entenderem que vai ser sofrido até o último minuto e que não tem muito como a gente fugir disso, é só aceitar no momento, beleza? Mas eu juro pra vocês, rapaziada, é muito triste. Todo final de ano, chega ali no mês 10, mês 11, cara, todo final de ano eu tô fazendo 2 tipos de projeção aqui no canal. Ou é projeção de simulador pro Vasco não ser rebaixado na luta contra o rebaixamento, ou é simulador pro Vasco voltar para a primeira divisão, fazendo contas ali até a última rodada pro Vasco conseguir uma dessas duas coisas, se salvar do rebaixamento ou voltar para a primeira divisão. Realmente está muito complicado esses últimos anos, cara. Desde que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube, todo ano tá sendo assim. Ou é simulador para não cair, ou é simulador para voltar para a primeira divisão. É muito triste o que fizeram com o Vasco, que realmente só o vascaíno, só quem é torcedor de fato, quem ama esse clube, sofre com isso e sabe como tá sendo sofrido a cada ano. Tem muito vascaíno que já tá falando, cara, não dá pra acompanhar uma outra Série B. E realmente, mano, você é louco, já começa a me dar vontade aqui de vomitar só de imaginar o Vasco jogando outra Série B, só de imaginar o Vasco jogando todos aqueles jogos horrorosos de novo, mano, não dá. Não tem condições. Por favor, cara, lutem até o fim pra gente permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não deixem o Vasco cair de novo. Somente vocês, jogadores, nesse momento que entram em campo, podem mudar essa realidade. Só vocês. A gente não pode fazer muito. O torcedor faz o que pode. Apoia dentro, fora de casa. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, vai ser sofrido até o fim. Rapaziada, isso todo mundo sempre soube, que vai ser sofrido até o fim. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, o Vasco vai pegar um jogo contra o Goiás fora de casa. E aí eu te falo uma coisa, se o Vasco perder esse jogo pro Goiás, a gente tá praticamente rebaixado, cara. Por mais que esteja ali a 3 pontos pra gente sair da zona de rebaixamento, o Vasco estará praticamente rebaixado se perder esse jogo contra o Goiás. Então, na projeção pro Vasco fugir do rebaixamento, vai ter que ganhar esse jogo. Não tem o que fazer, até assim o Paulinho tá suspenso, não tem o que fazer. É inegociável uma vitória do Vasco nesse jogo contra o Goiás. 31ª rodada, o Vasco vai pegar o Cuiabá. Se o Vasco tiver ganhado do Goiás, é óbvio que seria muito bom embalar 2 vitórias seguidas e ganhar do Cuiabá. Só que a gente sabe da realidade do Vasco, então eu vou colocar aqui um empate contra o Cuiabá. Se o Vasco nesses 2 próximos jogos buscar 4 pontos, eu acho que tá ok. É óbvio. Buscar os 6 pontos seria o ideal, mas se conseguir 4 pontos, uma vitória, um empate, independente se vai ganhar do Cuiabá e empatar com o Goiás, ou se vai ganhar do Cuiabá e empatar, ou se vai ganhar do Goiás e empatar com o Cuiabá, cara, independente de qual desses 2 jogos o Vasco vai ganhar e o outro qual vai empatar, tem que sair pelo menos com 4 pontos desses confrontos. Depois o Vasco vai ter um clássico contra o Botafogo, eu sendo aqui bem otimista. O Vasco com São Januário consegue arrancar um empate do Botafogo. Sendo aqui otimista, cara. Pode ser que ganhe, mas também pode ser que perca. Futebol é imprevisível, mas se o Vasco conseguir um empate contra o líder do campeonato, ok. O Vasco vai pegar o Cruzeiro fora de casa. Confronto. O Cruzeiro já tá bem mais acima do que o Vasco. São 7 pontos em cima do Vasco. O Cruzeiro conseguiu abrir de vantagem, ganhando 2 jogos seguidos. O Vasco não tem conseguido isso. Ficou mais para trás. Se o Vasco conseguisse também um empate contra o Cruzeiro, estaria ótimo, cara. Mas, pra gente conseguir salvar o Vasco do rebaixamento, o Vasco vai ter que ganhar esse jogo do Cruzeiro.
O Vasco vai ter que ganhar esse jogo do América Mineiro dentro de casa. Não é um adversário fácil, mas o Vasco vai precisar ter essa vitória se quiser fugir do rebaixamento. Isso porque o Vasco vai ter um confronto fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Vasco vai perder esse jogo, cara. Essa é real, mano. É muito difícil o Vasco conseguir um empate ou uma vitória lá contra o Atlético Paranaense. Então eu não vou contar que o Vasco vai ganhar esse jogo. Muito provavelmente a gente vai perder, beleza? Na 36ª rodada, o Vasco vai ter que ganhar do Corinthians. Provavelmente vamos perder pro Grêmio. E na última rodada o Vasco jogaria para chegar aos 45 pontos, precisando pelo menos de um empate contra o Bragantino. E o Vasco consegue esse empate, chega aos 45 pontos e se salva do rebaixamento. Qual é o problema nessa projeção? Que o Vasco vai ter que buscar resultado fora de casa ou contra o Cuiabá ou contra o Goiás, e também vai precisar ganhar um jogo ali. Ou vai ganhar dentro de casa do Bragantino, ou vai ganhar fora de casa do Cruzeiro. E ainda, em um desses jogos, vai ter que buscar um empate. Então vocês estão vendo como é difícil, como é complicado essa reta final de campeonato pro Vasco. Não tem muito jogo fácil pro Vasco, é só pedreira atrás de pedreira. O maior inimigo do Vasco nesse momento é o psicológico dos jogadores, que a gente viu ontem, ficou totalmente abalado, destruído. O Vasco terminou com 2 jogadores a menos no jogo. Então assim, o Vasco já tá naquela fase que se sair atrás do placar, dificilmente consegue reagir. Então o Vasco tem que sair na frente do placar. Tá muito difícil essa situação. Mais um ano a gente brigando contra o rebaixamento, tendo que fazer contas. Contas aqui que, cara, o Vasco vai precisar fazer melhor do que ele vem fazendo atualmente. Os jogadores do Vasco precisam entender que eles vão precisar fazer mais do que estão fazendo. O Vasco vai ter que buscar aqui vitórias, resultados contra times que estão acima dele na tabela. E que todos esses jogos vão ser muito, muito difíceis. Não espere que o Vasco vai ganhar de 3, que o Vasco vai... Não! Se ganhar, cara, se a gente ganhar esses jogos, vai ser placar sofrido ali, 1 a 0, 2 a 1, sofrendo até o final. Mas o importante é a gente não cair pra Série B, porque o torcedor não aguenta mais, não suporta mais. Isso tá insuportável, mano, não dá. Não dá pra gente ser rebaixado novamente. A gente sabe que não adianta o torcedor ir lá cobrar, porque, porra... Você olha o time do Vasco, tu vê que os jogadores se esforçam, correm, tentam, mas esbarram no psicológico, na parte técnica. Então não é questão de vontade, é questão que deixou chegar em um ponto, cara, que o Vasco joga pressionado toda a rodada. Toda rodada é uma pressão absurda. Tipo assim, toda rodada é, se não ganhar tá rebaixado. E daqui a pouco realmente vai ser isso, se não ganhar tá rebaixado. Não tem mais margem para erro. Não tem mais margem para erro. Esse jogo contra o Goiás, os jogadores do Vasco vão ter que ser homens de fato. Tem que buscar o resultado desse jogo. A gente não pode entrar pensando em outro resultado a não ser a vitória. Tem que jogar com inteligência, com sabedoria e não deixar o psicológico abalar. Pô, tu tá no Vasco, irmão. Se tu conseguiu chegar no Vasco, tu já passou por muita coisa na tua vida, eu acredito. Então, faça valer a pena esse momento. Jogue futebol, desfrute futebol. Se tu pegar no papel o time do Vasco e o time do Goiás, o Vasco é mais time do que o Goiás. Então a gente tem que exercer dentro de campo a nossa melhor qualidade técnica e ganhar o jogo. Mas é isso, rapaziada. Faço também a projeção de vocês aí. Vocês viram que vai ser difícil, mano. Pra chegar a 45 pontos, o negócio vai ser suado, sofrido na última rodada. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Vasco, do WhatsApp. Muito importante o seu compartilhamento pra chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui!